Então, na prática, como nós vimos, o conceito de RF, ou seja, de você ter problemas de eletromagnetismo, de acoplamento, radiação, parasitas, ele fundamentalmente está associado com a fase. Então nós vimos também que a frequência, você colocar uma frequência limite em megahertz, 100 megahertz, não tem muito sentido, porque mesmo 60 Hz você pode ter efeitos de fase. O que na realidade importa para você definir algo como ser ou não ser RF, ter efeitos ou não ter efeitos, é o chamado tamanho elétrico ou comprimento elétrico. Então, na realidade, não importa muito frequência, mas sim a dimensão sobre o comprimento de onda que você está trabalhando. No caso de uma torre de transmissão que sai de Foz do Iguaçu e vai até São Paulo, nós vimos que as dimensões elétricas, esse L sobre lambda, é da ordem aí de 1/2, 1/3, uma fração significativa. Então você tem esses efeitos chamados de RF. No caso de um PCB, que é pequenininho, que a maior trilha tem 10 centímetros em 20 kHz, nós vimos que não existem efeitos de RF, ou seja, é eletrônica básica. Então o que importa na realidade é o tamanho elétrico. Existe uma regra prática do chamado lambda sobre 10. Então, lambda sobre 10 é mais ou menos o limite, né? um limite prático que nós usamos, isso aqui não é matemático, se convencionou a usar 1/10 do comprimento de onda como esse limite. Então, se você pegar, por exemplo, um circuito aqui, uma placa, né? Uma placa. Vamos desenhar aqui um conector que você tem aqui, um conector SMA, que você quer saber, por exemplo, se um detalhezinho pequenininho do seu conector, esse furo aqui, ó, vamos supor que esse furo, você quer saber se esse furo é importante para análise eletromagnética ou não. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a frequência máxima do que você quer usar esse conector, vamos supor que seja 1 GHz, você vai calcular o ômega 0 em 1 GHz, 3 vezes 10 na 8, 1 vezes 10 na 9, que é 30 centímetros, e você vai fazer lambda sobre 10. Lambda sobre 10 vai dar 3 centímetros. Então, tudo que for menor do que 3 centímetros, qualquer dimensão que for menor do que esse 3 centímetros, você pode ignorar. Não tem sentido você levar em consideração. Essa é mais ou menos a ordem de grandeza que nós usamos. Lambda sobre 10. Tudo que for menor do que lambda sobre 10, a onda não enxerga. Você pode pensar assim, é muito pequeno para ser levado em consideração. A ideia é mais ou menos essa. Outro negócio interessante que nós temos que falar também é a questão dos materiais. Então, os materiais são muito importantes em RF e, naturalmente, o metal, né, é o elemento mais importante, aí, um dos elementos mais fundamentais para a gente começar a trabalhar no eletromagnetismo. O metal, em eletromagnetismo, a gente costuma chamar de PEC, que é o condutor elétrico perfeito. Ou seja, um sistema que tem a condutividade infinita, ou seja, sem perdas. O que a gente lembra dos metais em eletromagnetismo? A gente sabe que a densidade de corrente é igual a condutividade, sigma, que ele é um escalar, vezes o campo elétrico. Essa equaçãozinha está nos dizendo o seguinte. Essa equaçãozinha está nos dizendo que se eu tenho o J aqui, ele sempre está alinhado com o campo elétrico, certo? Então, J e a densidade de cargas e o campo elétrico, eles sempre são colineares. Bom, uma vez que eu tenho o ômega, o sigma, a condutividade infinita, ou seja, sem perdas, eu tenho duas situações limite. Ou eu tenho J infinito, ou eu tenho E igual a zero.
né? Se o J é infinito, eu tenho que a minha corrente, que é simplesmente a derivada no tempo, vai dar um resultado esquisito, ou seja, eu tenho essa derivada aqui vai ser infinita, né? Essa derivada aqui é infinita, ou seja, eu tenho variação instantânea em t igual a zero, ou seja, é uma situação impossível de acontecer. Então, essa observação aqui não funciona. O que serve para nós é que o campo elétrico é igual a zero. Ou seja, o campo tangencial num metal é igual a zero. O que você lembra? O que significa isso na prática? Se você tiver um metal aqui, ó, desenhei uma chapa, na tangencial, esse campo tangencial, ou seja, alinhado com o metal, ele sempre vai ser zero. É fácil você perceber isso, porque se você tiver aqui no metal uma diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2, aqui, sei lá, tem 5 volts e aqui tem 2 volts, você vai ter um campo elétrico tangencial e, consequentemente, né, você não vai estar obedecendo essa restrição aqui. Se você tem um metal onde você vai ter aquela chamada condição das linhas equipotenciais. Ou seja, um metal, se você for ver, ele sempre vai ter uma condição equipotencial na sua estrutura. Alguém vai dizer, mas esse negócio do PEC é uma abstração física. Na realidade, todos os materiais eles têm perdas. Na prática, em RF, quase todos os materiais você pode considerar como PEC. Alumínio, cobre, latão, ouro, platina, tudo é PEC para a gente em RF quando você sobe em frequência. Não tem muita diferença, não tem muito sentido você levar em consideração os metais como tendo perdas em regime de alta frequência. Diferentemente de baixa frequência é outra história. Então, se eu desenhar aqui o metal aqui, nós sabemos que é o PEC, mas que na prática é qualquer metal, eu sempre vou ter apenas o campo elétrico normal, em 90 graus, e para cumprir as leis de Maxwell, eu sempre vou ter apenas o campo BT. Eu só tenho o normal, eu só tenho o tangencial. Essas são as chamadas condições de fronteira, né? Condições de contorno, condições de fronteira para um metal em RF, em eletromagnetismo. Se você fizer uma seção transversal só com isso, se você fizer uma seção transversal de um cabo coaxial, ou seja, 2 tubos concêntricos, bom, nós temos que, sempre nós vamos ter aqui, vamos desenhar o nosso campo elétrico em vermelho. O nosso campo elétrico sempre tem que ser tangencial, sempre tem que ser assim, 90 graus, sempre tem que ser, aliás, normal. Então, o nosso campo elétrico sempre tem que ser assim. Ele sempre tem que estar em 90 graus. E o nosso campo magnético, vamos desenhar aqui em azul, ele sempre tem que ser desse jeito. Sempre tem que ser tangencial. Ou seja, o nosso campo magnético é uma coisa assim. Essa que é a nossa... só com essas regrinhas você consegue calcular e esboçar na realidade qual que é o campo magnético e qual que é o campo elétrico dentro de uma estrutura, uma linha de transmissão de um cabo coaxial. Outro negócio muito interessante que surge também do metal, como eu falei, o metal é o elemento mais importante aí em RF, é o chamado método das imagens. O método das imagens, ele diz o seguinte: se eu tiver uma carga positiva aqui, vamos começar com o que se vê em física, que é um negócio bem abstrato. Se eu tiver uma carga positiva aqui, como é que vai ser o campo elétrico dessa carga positiva? Eu não sei o que acontece aqui fora, mas eu sei que as linhas de campo elétrico têm que ser 90 graus com o metal. O que acontece? Eu posso substituir o metal por uma carga negativa, que eu vou ter isso aqui, ó. Desenhando, eu vou ter isso aqui.
Essa configuração bem aqui no meio, onde estava a chapa de metal, eu tirei e substituí por essa carga imagem, que é um fantasma, ela não existe na prática. Esse é o chamado método das imagens. É o que acontece, né, quando você se olha no espelho. Você se olha no espelho e você percebe que a sua mão esquerda é a sua mão direita. O seu mais vira o menos. É a mesma coisa, o espelho é um condutor perfeito de eletricidade. Só que nós estamos falando no espelho, nós estamos falando de luz, que também é uma onda eletromagnética. Bom, então isso é o que a gente conhece aí, as chamadas cargas. Mas cargas é um negócio meio de física, não é um negócio meio de... Nós estamos falando aqui de RF. A gente fala em antena, linha de transmissão, fio, coisas desse tipo. Se a gente for analisar uma corrente, por sua vez, como é que ficaria uma corrente? Ou seja, um fio... Veja que é uma situação extremamente importante do ponto de vista de engenharia, que é um fio andando em cima de um plano terra. O que é o chamado plano terra, ground plane? É simplesmente um metal. Isso aqui pode ser um PCB com vários layers, no qual um dos layers, né, hoje em dia se faz vários layers o PCB, são vários layers, alguns layers são ground ou 0 volts, outros layers são 5 volts, outro é menos 5. Então esses vários layers totalmente metálicos, eles se comportam como um plano terra. Então o que acontece quando eu tenho aqui, ó, uma linha de corrente, numa microlinha ou num chicote, na presença desse chamado plano metálico? Isso aqui vai ser o seguinte, como é que você analisa isso? Isso aqui sim é engenharia. Você pode substituir a corrente por um fluxo de cargas do potencial negativo para o positivo, como se fosse um negócio desses. Agora, ó, eu tenho aqui o meu plano terra, eu posso substituir, ó, a mesma distância aqui eu tenho o mais, e a mesma distância aqui eu tenho o menos, ou seja, aparece uma corrente embaixo, tudo se passa como se houvesse uma corrente imagem fantasma em vermelho no sentido contrário. E a mesma coisa se eu fizer isso, ó, né? Agora eu faço uma linha de corrente assim, uma coisa assim. Isso eu posso substituir de novo o menos indo para o mais. Aí eu desenho aqui embaixo essa distância aqui. Eu tenho menos, aqui vira mais, e essa distância aqui, o mais eu viro menos, ou seja, eu estou com um negócio assim. Você entendeu? Um traço de corrente, você acaba tendo os dois no mesmo sentido. É óbvio que nesse caso aqui, ó, os campos magnéticos se anulam. Os campos magnéticos, devido a esse caso, se anulam com esse. Já não é o mesmo, já não acontece aqui embaixo. E aqui o campo é sempre, lembrando, né, no metal é tangencial, é sempre nesse sentido aqui. Um outro fenômeno interessante, dando sequência à questão dos materiais, é a chamada... Outro fenômeno interessante aí é a chamada profundidade de penetração, ou skin depth em inglês, ou efeito pelicular, como se costuma chamar em português. Isso é visto aí nos cursos de física, eu só vou relembrar aqui. Então, basicamente, você tem uma seção transversal maciça aqui, e na realidade, conforme você aumenta a frequência, conforme você vai aumentando a frequência, a corrente tende a migrar só para a periferia da sua superfície. Se você tiver DC, você naturalmente ocupa toda a seção transversal. Conforme a frequência aumenta, você vai migrando, a corrente, né, vai migrando para a periferia. Isso é visto nos cursos de física,
não precisa rememorar aqui, mas você tem o chamado delta, que é o efeito pelicular, a profundidade de penetração, e você pode escrever esse delta como sendo aproximadamente 1 sobre πf μ, que é a permeabilidade magnética, sigma. E aqui a raiz. Esse delta, o que é a profundidade de penetração? Tecnicamente significa, se você está vendo a corrente é máxima. Aqui é o ρ, né? Vamos chamar de ρ, que é essa variável aqui, né? Que sai do centro e vai embora da periferia. Aqui eu tenho o valor máximo JS. O sigma é quando que eu caio a 37% do valor máximo. Então, na prática, você precisa ter de 2 a 3 delta para você ter toda a corrente englobada na sua estrutura. Você não precisa ter, então, um condutor maciço, porque no fim do dia a corrente só fica na periferia. Pode ser um tubo oco, que é muito mais barato, muito mais leve. Quanto maior a frequência aumenta. Só para você ter uma ideia, se você pegar o cobre, em 60 Hz, esse delta é aproximadamente 8,4 milímetros. Quando você vai para 1 MHz, o seu delta passa a ser 65,2 microns. E se você for para 1 GHz, a sua profundidade de penetração passa a ser 2 micras, aproximadamente. O que significa isso? Significa o seguinte, que não adianta você quer fazer uma antena, por exemplo, em 1 GHz, você pegar uma vareta de, sei lá, 1 milímetro, porque a corrente vai ficar aproximadamente aqui 3 vezes 2 em 6 micra. Ou seja, você pode fazer uma antena em RF usando papel alumínio de cozinha. Você pode ver na internet, existem N exemplos, porque a corrente é mais do que suficiente para você ter a distribuição de corrente sem problemas. Alguém vai dizer, tem alguma coisa errada aí, porque em 60 Hz, se a profundidade de penetração é 8,4 milímetros, e você falou que é 3 vezes 8, 3 vezes o delta, isso aqui vai dar mais ou menos 2 centímetros. Agora, 2 centímetros tem cabos de energia, de distribuição de 60 Hz, que são bem grossos. Por que a pessoa usa um cabo bem grosso, bem maior do que esse limite de 2 centímetros? Porque, muito embora eu tenha corrente nesses 2 centímetros aqui, eu faço ele ser mais grosso para eu dissipar a energia térmica do meu cabo. Não é porque eu tenho energia, né, aqui no meio, mas sim para que ele fique mais grosso e tenha mais dissipação. Essa é mais ou menos a ideia. Isso tem um significado que a resistência de alta frequência ela é diferente da resistência DC. Então, se você pegar, exatamente como nós falamos com o indutor, se você pegar um pedaço de fio e você medir isso com um multímetro, você vai medir que aqui tem 3 ohms. Isso aqui, o multímetro, ele mede em DC. Provavelmente em RF, sei lá, em 100 MHz, você não vai ter 3 ohms, porque a corrente não passa em toda essa estrutura. Como a corrente está restrita à só periferia, a resistência em RF ela é maior do que a resistência em DC. Certo? Eu tenho um curto em DC, em RF eu tenho uma resistência maior. Isso aqui tudo foi visto de uma forma ou de outra em física. Agora tem algumas coisas interessantes, alguns efeitos interessantes aqui. Por exemplo, se você pegar uma barra de metal aqui, o que acontece? Isso aqui é tudo metal. Isso aqui é tudo metal. Se você fizer a resistência, calcular a resistência entre essas duas faces, né, a parte de cima e a parte de baixo, se você calcular aqui qual que é a resistência, medir, qualquer pessoa sã vai dizer que isso aqui é praticamente um curto. É praticamente um curto. Eu estou vendo aqui de lado, eu estou fazendo isso, qual que é a resistência daqui para cá.
Estou medindo essa resistência. Isso aqui é praticamente um curto em DC. Você vai perguntar por que em DC? Porque em RF, o RF ele não faz isso. Quem faz isso é o DC. O RF, conforme você vai aumentando a frequência, ele vai ter que fazer esse caminho aqui, ó. Olha que interessante. O RF vai ter que fazer esse caminho só pela periferia. Então a resistência de RF vai ser bem maior do que a resistência DC. Aí você vai dizer, mas isso aí é só uma curiosidade. Não é bem só curiosidade. Por quê? Porque o que significa uma corrente circulando num comprido? Estou colocando aqui em palavras simples, para ficar o conceito. Significa que você tem uma indutância. Ou seja, você não apenas tem em RF uma resistência maior, mas como você tem uma indutância. Esse exato problema acontece, por exemplo, em retificadores. Eu já tive esses problemas no passado, um caso que a gente foi analisado, que você faz um retificador, e aqui nós estamos falando de regime de kHz, não estamos falando em RF, no qual você tem 3 semicondutores, aqui numa barra. Como passa alta corrente, isso aqui é uma barra de cobre, de latão, para que dissipe a temperatura alta. O que significa isso aqui? Devido ao fato de que esse transistor, esse semicondutor IGBT, ele está numa distância diferente desse aqui e desse aqui, eu vou ter um problema de fase associado. Mesmo sendo em frequências de kHz. Veja bem, isso aqui não é o trifásico que eu estou desenhando, não. É um problema de fase devido a essa distância, ou seja, a corrente, em vez de atravessar a barra desse jeito, como seria de se esperar em DC, ela tem que fazer o caminho assim. E isso aí acaba dando desbalanços, quem mexe com potência sabe, isso acaba dando problemas de desbalanço no seu retificador. Certo? Então esse é um exemplo de que o efeito pelicular ele acaba causando problemas mesmo em frequências relativamente baixas como kHz.